Leitura estratégica da Lei das Eleições, Lei número 9.504/97, sem mais delongas, vem com Robson Concursos da propaganda eleitoral em geral. Artigo 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Guarde bem, a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Parágrafo 1º. Ao postulante, a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização na quinzena anterior à escolha pelo partido de propaganda intrapartidária com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. Parágrafo 2º. Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. Parágrafo 3º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000 ou a equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Parágrafo 4º. Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário, deverão constar também os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome do titular. Parágrafo 5º. A comprovação do cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral relacionadas à propaganda realizada em desconformidade com o disposto nesta lei poderá ser apresentada no Tribunal Superior Eleitoral no caso de candidatos a presidente e vice-presidente da República nas sedes dos respectivos tribunais regionais eleitorais, no caso de candidatos a governador, vice-governador, deputado federal, senador da República, deputados estadual e distrital, e no juízo eleitoral na hipótese de candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador. Artigo 36A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Inciso 1. A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico. Inciso 2. A realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e às expensas dos partidos políticos para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias, visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária. Inciso 3. A realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos. Inciso 4. A divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. Inciso 5º. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Inciso 6º. A realização a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido em qualquer localidade para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Inciso 7º. Campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4 do parágrafo 4º do artigo 23 desta lei. Parágrafo 1º. É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. Guarde bem o parágrafo 1º estratégico, porque diz: é vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias partidárias,
sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 1 a 6 do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da profissão. Artigo 36b. Será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação por parte do Presidente da República, dos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, de redes de radiodifusão para a divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados ou instituições. Parágrafo único. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto aquelas previstas no parágrafo 1º do artigo 13 da Constituição Federal. Guarde bem o parágrafo único. Nos casos permitidos de convocação das redes de radiodifusão, é vedada a utilização de símbolos ou imagens, exceto aquelas previstas no parágrafo 1º do artigo 13 da Constituição Federal, ou seja, o selo, o símbolo da bandeira nacional, o hino nacional, entre outros. Artigo 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público ou a que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Parágrafo 1º. A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita-se o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000 a R$ 8.000. Parágrafo 2º. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de inciso 1. Bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificulte o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Inciso 2. Adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motonetas e janelas residenciais, desde que não exceda a meio metro quadrado. Parágrafo 3º. Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fica a critério da mesa diretora. Parágrafo 4º. Bens de uso comum para fins eleitorais são os assim definidos pela Lei nº 10.406 de 2002, Código Civil, e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada. Parágrafo 5º. Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, mesmo que não lhes cause dano. Parágrafo 6º. É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificulte um bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Parágrafo 7º. A mobilidade referida no parágrafo 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 horas e as 22 horas. Parágrafo 8º. A veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para esta finalidade. Artigo 38. Independe da obtenção de licença municipal de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. Parágrafo 1º. Todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, ou número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, do responsável pela confecção, bem como de quem a contratou, e a respectiva tiragem. Parágrafo 2º.
Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os custos. Parágrafo 3º. Os adesivos de que trata o caput deste artigo poderão ter a dimensão máxima de 50 centímetros por 40 centímetros. Parágrafo 4º. É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e em outras posições, adesivos até a dimensão máxima fixada no parágrafo 3º. Artigo 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da política. Guarde bem. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia. Parágrafo 1º. O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará devida comunicação à autoridade policial em no mínimo 24 horas antes de realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem intencione usar o local no mesmo dia e horário. Parágrafo 2º. A autoridade policial tomará as providências necessárias à garantia da realização do ato e ao funcionamento do tráfego e dos serviços públicos que o evento possa afetar. Parágrafo 3º. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som, ressalvada a hipótese contemplada no parágrafo seguinte, somente é permitido entre as 8 e as 22 horas, sendo vedados a instalação e o uso daqueles equipamentos em distância inferior a 200 metros, inciso 1, das sedes dos poderes executivos e legislativo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, das sedes dos tribunais judiciais e dos quartéis e outros estabelecimentos militares. 2. Dos hospitais e casas de saúde. 3. Das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Parágrafo 4º. A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas são permitidos no horário compreendido entre as 8 e as 22 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Parágrafo 5º. Constitui crimes no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 5.000 a 15.000 FIIs, inciso 1. O uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata. 2. A arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna. 3. A divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. 4. A publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o artigo 57b desta lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Guarde bem esse parágrafo 5º, porque é estratégico, porque diz: constitui crimes no dia da eleição, puníveis com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 5.000 a 15.000 FIIs. 1. O uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata. 2. A arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna. 3. A divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Inciso 4, a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas aplicações de internet de que trata o artigo 57b desta lei, podendo ser mantidos em funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente. Parágrafo 6º. É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Guarde esse parágrafo 6º estratégico. É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cesta básica ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. Parágrafo 7º. É proibida
a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Guarde bem, é proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Parágrafo 8º. É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se à empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000 a R$ 15.000. Guarde bem, explico nas provas o parágrafo 8º, porque diz: é vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se à empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000 a R$ 15.000. Parágrafo 9º. Até às 22 horas do dia que antecede a eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade, divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Parágrafo 9º. Considera-se carro de som, além do previsto no parágrafo 12, qualquer veículo motorizado ou não, ou ainda tracionado por animais que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Parágrafo 10. Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios. Guarde bem, fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a sonorização de comícios. Parágrafo 11. É permitida a circulação de carros de som e mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora medido a 7 metros de distância do veículo e respeitadas as vedações previstas no parágrafo 3º deste artigo apenas em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios. Parágrafo 12. Para efeito desta lei, considera-se, inciso 1, carro de som, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação de, no máximo, 10.000 watts. Inciso 2, mini-trio, veículo automotor que usa equipamentos de som com potência nominal de amplificação maior que 10.000 watts e até 20.000 watts. Inciso 3, trio elétrico, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 watts. Guarde bem o artigo 12, porque é estratégico, porque carro de som, máximo de 10.000 watts, mini-trio, veículo automotor com amplificação maior que 10.000 watts e até 20.000 watts, e trio elétrico, veículo automotor que usa equipamento de som com potência nominal de amplificação maior que 20.000 watts. Artigo 39A. É permitida no dia das eleições a manifestação individual e sigilosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, distintos e adesivos. Guarde bem o artigo 39A, porque diz: é permitida no dia das eleições a manifestação individual e sigilosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, listicos e adesivos. Parágrafo 1º. É vedada no dia do pleito até o término do horário de votação a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado, bem como os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar manifestação coletiva com ou sem utilização de veículos. Parágrafo 2º. No recinto das sessões eleitorais e juntas apuradoras, é proibido aos servidores da Justiça Eleitoral, aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de partido político, de coligação ou de candidato. Parágrafo 3º. Aos fiscais partidários nos trabalhos de votação só é permitido que em seus crachás conste o nome e a sigla do partido político ou coligação a que sirvam, vedada a padronização do vestuário. Parágrafo 4º. No dia do pleito serão afixadas cópias deste artigo em lugares visíveis nas partes internas e externas das sessões eleitorais. Artigo 40. O uso na propaganda eleitoral de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas
por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 10 mil a 20 mil FIIs. Guarde bem o artigo 40, estratégia, porque ele trata de crime. O uso na propaganda eleitoral de símbolos, frases ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 10 mil a 20 mil FIIs. Artigo 40b. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável. Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar no prazo de 48 horas sua retirada ou regularização, e ainda se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Artigo 41A. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cesseada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no artigo 40. Parágrafo 1º. O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais. Parágrafo 2º. O poder de polícia de restringir as providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet. Artigo 41A. Ressalvado o disposto no artigo 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio vedada por esta lei o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor com o fim de obter o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive o emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa de 1.000 a 50 mil FII e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, que é a lei que trata da inelegibilidade e já está aí no canal Leitura Estratégica com Robson Concursos. Parágrafo 1º. Para caracterização da conduta ilícita é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo consistente no especial fim de agir. Guarde bem esse parágrafo 1º que diz: para caracterização da conduta ilícita é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo consistente no especial fim de agir, ou seja, o dolo específico. Parágrafo 2º. As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem pratica atos de violência ou grave ameaça à pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. Parágrafo 3º. A representação, exatamente o parágrafo 3º diz: a representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação, força em honra. Então, guarde bem esse parágrafo 3º, porque diz: a representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Parágrafo 4º. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial da propaganda eleitoral mediante outdoors. Artigo 42 foi revogado. Vamos ver agora da propaganda eleitoral na imprensa. Artigo 43. São permitidas até a antevéspera das eleições a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral por veículo em datas diversas para cada candidato, no espaço máximo por edição de 1/8 de página de jornal, padrão de 1/4 de página de revista ou tabloide. Guarde bem. O artigo 43, que trata da propaganda eleitoral na imprensa, diz o seguinte: são permitidas até a antevéspera das eleições a divulgação paga na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso de até 10 anúncios de propaganda eleitoral
por veículo em datas diversas para cada candidato, no espaço máximo por edição de 1/8 de página de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide. O parágrafo 1º deverá constar do anúncio de forma visível o valor pago pela inserção. Parágrafo 2º. A inobservância do disposto neste artigo, sujeitos responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$1.000 a R$10.000 ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga se este for maior. Guarde bem. A inobservância do disposto neste artigo, sujeitos responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$1.000 a R$10.000 ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga se este for maior.